E esse é o Liga da Política, Ari Mesquita. Tá rindo já, rapaz? Eu tô rindo, eu sou uma pessoa alegre, Hoje feliz. o papo vai ser bom, você tá tranquilo. Apesar do calor que tá fazendo essa semana. E vocês de preto, né? Como sempre. Tô de preto, mas hoje eu eu não vim com sinto a calor. camisa manga curta, né? Agora que eu percebi, eu fico parecendo que não tem fundo. O fundo é preto, a camisa É, é preta. só o fica pescoço parecendo voador. Só o pescoço pra cima. Tá difícil o negócio. Ari, temos hoje um entrevistado que ele é empresário e vai ser político agora. Vai entrar no processo político e vamos tentar entender essa história. Vamos fazer o teste aqui, né? Vamos fazer o teste. Será que quando acabar o programa ele ainda vai querer continuar sendo político? Querer Eu entrar acho nesse que processo aí? Porque a luta é grande. Porque a campanha de vereador em Salvador O homem, é foi, difícil. o homem foi vendedor. Pra quem foi vendedor, tem lábia, né? Vamos conhecer essa história. Vamos ver. É não, Milani? Com certeza. Seja bem-vindo. Rodrigo Amaral, seja muito bem-vindo, meu amigo. Como é que tá você? Eu vou explicar como é que funciona a dinâmica desse programa. O programa é tranquilo. Aqui é um bate-papo, a gente vai sentar, vai conversar e vai conhecer um pouquinho mais da sua vida. Eu quero conhecer essa história de você, esse empresário, essa pessoa que batalhadora, que chegou aonde chegou, onde está neste momento. E depois a gente vai falar sobre esses novos passos aí, porque campanha de vereador em Salvador não é fácil. Você como pré-candidato aí lá na frente, vamos falar de política na frente, mas eu queria conhecer você, sua história, de onde é que você veio, para não falarem lá na frente, ah, não, ele caiu do céu, caiu de paraquedas aqui, não sabe nada. Não, vamos conhecer a sua história. Conte para nós a nossa história, para quem está nos assistindo. Veja bem, primeiro eu quero agradecer aqui a oportunidade, né? Estar presente aqui com vocês. Boa tarde aí a todos, né? E eu comecei na política mais ou menos no ano de 2006, né? Eu era da área privada e recebi uma oportunidade de trabalhar na área pública, né? Na área política, juntamente com um deputado muito experiente, Reinaldo Braga, né? Foi um deputado de 10 mandatos na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Sabe tudo e mais um pouco. Foi prefeito, Aprendeu bem, bom professor, foi vereador, bom professor. Né? E eu tive a oportunidade de começar com ele, né? Eu nunca tive nenhum laço direto da minha família, pai e mãe, né? Com a política. A única pessoa que tive na política foi meu avô, né, que hoje não está mais aqui entre a gente, mas ele foi assessor de Osório Vilas Boas, que foi um vereador em Salvador de muitos mandatos, né, mas uma época que eu não estava presente, enfim. E aí eu comecei com o Reinaldo na política, eu até brinco assim que eu nunca tinha passado de Feira de Santana, né, porque eu sou de Salvador mesmo, nascido e criado aqui lá em Salvador, né, e eu estava com ele, né, iniciando, a gente começou lá, eu trabalhando aos poucos, né, para entender um pouco como funcionava a política, e acabou que a situação começa a ficar enraizada mesmo, né, a gente começa a trabalhar pelo povo, a querer ajudar as comunidades, ajudar os municípios, né, porque Reinaldo como deputado a gente estava sempre atuando em prol dos municípios, né, principalmente no município, a região dele ali, que era a região de Xique-Xique, de Irecê, onde ele nasceu em Xique-Xique. E daí ficou no meu sangue, né? Eu costumo dizer isso, que a política fica no sangue. Eu me lembro que eu saí da Assembleia mais ou menos em 2010, meados de 2012. Né? E fui trabalhar com meu irmão numa empresa de engenharia. Meu irmão abriu uma empresa de engenharia, eu fui trabalhar juntamente com ele na parte comercial. Só que a política sempre no sangue, né? Eu entrava nas rodas para conversar com as pessoas e eu falava de política. E às vezes as pessoas, pô, Rodrigo, você tá. Mas política, ninguém ouve política, aqui o jovem não queria muito conversa com política, né? Era uma coisa difícil de se conversar, né? E eu sempre ficou no mesmo, né? Comigo isso, e eu gostava de política. Eu me lembro que no ano de 2008, na eleição municipal, eu quase fui indicado a ser vice-prefeito lá de Xique-Xique na época, né? Eu quase fui indicado. Mas você era afiliado nesse momento? Eu já era afiliado. Desde que eu entrei na política, o partido que Reinaldo estava, eu me filiava também, entendeu? Mas você sempre nesses bastidores, né? Mas em 2008 você quase foi... quase foi pra urna. Também nos bastidores ainda, mas eu estava ali na negociação, né? Reinaldo precisava botar o nome de um vice. Eu frequentando muito Xique-Xique, né, que eu andava muito lá, o pessoal tinha uma aceitação boa, mas acabou que não foi o momento, não foi aquele momento, né. E daí eu fui tocar a minha vida empresarial,
né? Tocamos a vida, eu e meu irmão, meu primo, né? A gente foi fazendo obras e nessa parte de construção civil. Quando foi mais ou menos em 2019, eu ainda ficava com a política na cabeça. Muita gente já, né, o Rodrigo esquece isso, não sei o que, rapaz, eu gosto, assim, é uma coisa que tá no meu sangue, sabe? Eu gosto de fazer, de ajudar, de estar junto, de estar presente. Aí, em 2019, eu juntei com uns amigos e a gente conversando, vamos lançar uma candidatura em 2020, né? Juntamos e aí íamos lançar essa candidatura em 2020, né? Eu estava preparado para ser candidato a vereador em Salvador, né? Porque eu acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? E naquele momento a oportunidade era eu ser candidato a vereador em Salvador, né? Só que em 2020, no começo, mais ou menos no mês de abril, a gente já, por uma questão de grupo, né? A gente acabou recuando, né, Paulo? Adiando o sonho, né? Adiando o sonho. Eu falo até que uma frase, né, que se encaixa bastante comigo hoje é aquela que a gente dá um passo para trás para 2 para frente, né? Eu acho que eu criei um pouco mais de maturidade nesse período de 2020 a 2024, né, que a gente está hoje. Eu não fui pré-candidato, né? Foi um momento que até a filiação partidária eu cheguei a fazer, poucas pessoas sabem, mas como política eu acho que é uma coisa muito de grupo, né? E a gente tem que estar em grupo. Eu acho que o grupo que eu tenho junto comigo hoje, naquele momento, eu achava por bem que eu não fosse candidato, porque não era o momento, né? Vocês acabaram apoiando outra pessoa Então, e seguindo? eu particularmente acabei me afastando um pouco da eleição, certo? O grupo tinha uma questão lá, mas eu particularmente, Rodrigo mesmo, fiquei um pouco meio que de fora de eleição, né? Aí, no ano de... Aí veio agora, né, no ano de 2022, a eleição majoritária da Bahia. Quando acabou a eleição, né, a gente conversou, todo mundo conversou novamente, e aí disse, pô, Rodrigo, agora é a hora. Você tá, sua oportunidade é esse ano, o ano de 2024, a eleição de vereador. Foi aí que eu só fiz uma consideração às pessoas que estão comigo, né? Eu falei, ó, pessoal, vamos nessa, mas vamos ter que trabalhar a partir de 2023, logo depois do carnaval. Que eu não quero cair de paraquedas em nenhum tipo de campanha política, eu preciso mostrar alguma coisa para a população, preciso mostrar que eu quero fazer alguma coisa para a comunidade, para as comunidades de Salvador, porque as demandas são muitas, né? Então, eu não quero ser aquela pessoa que entrou faltando 5 meses para a eleição, caiu de paraquedas e às vezes se elege, mas você não tem nenhum propósito para mostrar nada para as pessoas. Então, Uma acho base, que né? não tem uma base, não tem nada. Então, eu falei, não, eu vou, mas meu propósito é esse aí. Eu tenho que trabalhar a partir depois do carnaval, que foi mais ou menos quando eu montei um escritório político e comecei a atender diversas pessoas lá no meu escritório e atendo até hoje, né? E hoje, né, acabo indo para as ruas durante finais de semana, durante a semana, nas demandas da comunidade, né? E atendendo as pessoas. Né? A gente está aí agora no momento, né, de janela partidária. O meu caso é um pouco particular porque eu não tenho mandato, então eu posso, Escolher né, no dia 5 de abril, e eu já deixar para o estava último sem momento. partido, então Você vai fazer o levantamento e ver qual a melhor opção. com certeza estarei e vou até o final com o prefeito Bruno Reis, estou na base dele, eu vou apoiar o prefeito, porque eu acho que é uma gestão que está sendo muito bem feita em Salvador, né? Eu acho que Bruno é um cara que trabalha muito, sempre trabalhou. Eu conheci Bruno em 2010, mais ou menos, quando o Bruno teve o primeiro mandato de deputado estadual dele. Sim. Reinaldo acabou sendo em 2011 o líder da oposição. Aquele ano foi a reeleição de Wagner e Reinaldo virou líder da oposição, porque a gente tinha apoiado Gedel para governo do estado. E aí eu conheci Bruno e conheci outros políticos, né? Tive uma relação boa com ele. Bruno era um cara que sempre estava atuante, sempre em cima, sempre atuando mesmo, né? Contra alguns princípios da gestão naquela época. Né? E hoje eu estou na base dele, me sinto na base dele, estou com ele. Partido, a gente está aí, né, com algumas escolhas aí. Quais são? Eu tenho o PSDB,
né, que hoje é o partido que provavelmente eu devo me encaixar, né, nele. PSDB que agora vem com a Federação com Cidadania, não é isso? Isso, PSDB Cidadania, é uma federação, né? A federação é partido do presidida... presidente da Câmara hoje, Isso, né? Carlos Muniz. Carlos Muniz, perfeito. Hoje é presidida a federação municipal pelo presidente da Câmara, Carlos Muniz, um político muito experiente, uma pessoa muito... Eu ouço muitos conselhos de Carlos Muniz, porque é um cara que me dá muitos conselhos, um cara que me ajuda, assim, na política bastante, né? Um cara muito experiência política. Na parte do PSDB mesmo municipal, a presidente é a vereadora Cris Corrêa, né? E estadual é o deputado federal Adolfo Viana, que é uma pessoa também que eu conheci em 2010, quando obteve o êxito de ser deputado estadual lá na Assembleia e estava junto com a gente lá diretamente. Existiram uns outros convites de partidos, mas a gente está sempre naquela análise, né? Então, é isso, assim. Aí, eu hoje estou trabalhando para dar continuidade aí, né? Com fé em Deus, esse projeto é um projeto vitorioso. Você vem nesses bastidores da política aí desde 2006, né? Isso. Apesar de jovem ainda. Né? Você está com quantos anos hoje? Hoje eu tenho 39 anos. Ai, tá Esse jovem. ano eu completo 40 anos, no dia 6 de junho. Então, como é que você, considerando toda essa experiência que você teve nesses bastidores, o que que você vai trazer disso para agregar nessa sua pré-candidatura? Você percebo que você já tem essa experiência, que você já está pensando nisso desde o carnaval, no final do carnaval do ano passado, você já está começando a sentir o clima das ruas, até porque não, para não cair de paraquedas, que é aquela coisa que muito acontece em eleição. Você está pensando, está planejando, não é uma coisa que surgiu e vou ser candidato, deu na cabeça que vou ser candidato. Não, você de fato está planejando, é uma coisa desenhada, é planejada. O que essa sua experiência, essa sua bagagem que você teve desde 2006 para cá, o que isso vai lhe acrescentar e vai lhe ajudar nessa sua pré-candidatura, nessa caminhada até a campanha que começa lá em agosto? Olha, veja bem, eu falo sempre que a política de Salvador com a política de interior tem um pouco de diferença, né? Lá com o Reinaldo, a gente trabalhava muito a política do interior. Né? Reinaldo era uma pessoa que tinha em Salvador mais ou menos em torno de 2.500 votos, na época que eu trabalhei com ele, sem nem fazer campanha em Salvador. Só o nome. Só o nome dele, o número, acho que ajudava também. Enfim, a gente não trazia nenhum tipo de material em Salvador. É uma campanha um pouco diferente, né? Mas é claro que na política você acaba aprendendo como funciona em geral, né? As coisas que acontecem no dia a dia, né? Hoje aqui em Salvador é uma política muito feita com lideranças de bairro, né? São pessoas que ajudam nas comunidades no dia a dia e elas acabam apoiando o nome de um vereador para, sim, apoiar para a eleição, né? Na parte de interior, a gente se lidar muito mais com um prefeito, às vezes com um vereador do município, ou com um ex-prefeito, ou com quem vai ser prefeito, né? É uma política um pouco diferente. Mas, no geral, acaba tendo a gente tem muita experiência, né? Do que você passar no dia a dia, porque eu não fui para a urna ainda. Eu vou esse ano. Mas no bastidor da política, de trabalhar, de estar com a liderança, de estar fazendo ação para o município, no caso, mas para a comunidade hoje em dia, a gente tem um bastidor assim muito parecido, né? As coisas são muito parecidas com o que acontecia antigamente, né? Então, acho que eu tenho um pouquinho aí dessa bagagem que eu aprendi com ele para... Você falou que em 2020 você ensaiou, que agora em 2022, pós-eleições, você também está nessa perspectiva de estar saindo como pré-candidato a vereador de Salvador. Eu queria saber quais são as suas bases de trabalho, onde é que você anda atuando em Salvador, e quais pautas você pretende defender ou já está defendendo dentro da cidade de Salvador. Pronto. Hoje, né, a gente está em 2024, aí eu já estou, hoje mais ou menos, atuando em cerca de 40 a 45 bairros diferentes, né? Porque a gente tem algumas lideranças nesses bairros todos que estão com a gente. Eu prezo muito pela educação, né? Acho que a educação é a base de tudo, né? Para que tudo aconteça. Né? A geração de emprego e renda, acho que é muito importante. Eu, como empresário, vejo isso ser importante para ter um desenvolvimento muito legal, muito bom da cidade, né? E eu sei dos projetos que acontecem, né? Projetos sociais na cidade mesmo. Eu estou ali para
apoiar a grande maioria dos projetos, fazer novos projetos e fiscalizar também esses projetos para que sejam um benefício para a comunidade, né, em geral, né? E hoje a gente está atuando aí, como eu falei, em 40, 45 bairros de Salvador, né, com as demandas. Cada comunidade, eu costumo dizer que tem sua particularidade. Então, existem comunidades que estão ali necessitando, naquele momento, de uma parte de infraestrutura. Existem comunidades que estão necessitando de uma parte de educação maior, que não têm acesso à educação, que a saúde não está chegando naquela comunidade. Então, a gente zela muito por isso, né? Apesar de ser uma coisa que, um dever, né, do governo ceder isso, a gente também tem que cobrar, né, para que isso chegue na comunidade, para que todo mundo seja atendido da melhor forma possível, né? Então, você vê hoje eu estava sábado numa comunidade que tinha um acesso para descer, né, uma escada assim, uma parte para descer que estava totalmente deteriorada, né? O pessoal descia mesmo no meio não digo nem uma rampa com um pouco de terra e tudo, e era um acesso para um campo de futebol. Pô, você chega lá, você vê aquilo, você fala, pô, isso aqui precisa ser resolvido, né? Vamos botar uma escada aqui para descer digno, para poder uma senhora poder descer aqui segurando num corrimão, né? É o mínimo que a gente pode tentar ofertar para as comunidades, né? Eu acho que é isso que a gente está trabalhando para isso aí. E o que foi que te motivou, Rodrigo? Porque assim, você já tinha trabalhado com política, já vinha desse bastidor, mas qual foi a motivação que lhe fez despertar para dizer assim, não, eu quero estar naquele lado do balcão, ao invés de ser o empresário que faz, que executa, que ajuda, e que você quer estar com um mandato político para poder fazer. O que lhe motivou a querer ser pré-candidato ou querer sentar na cadeira na Câmara Municipal de Vereadores? As pessoas me perguntam muito isso, né? Pô, Rodrigo, você tá com uma empresa, você tá trabalhando. A vida tranquila, eu não faço tá organizado. Você faz ali seu trabalho, sua vida. Rapaz, eu posso dizer a você, Paulo, que política, velho, é um negócio que não tem jeito. Ela é tipo um mosquito, um negócio que pica a gente mesmo. Que horas foi que esse mosquitinho picou você, que você entrou pra política? Eu me lembro quando eu entrei em 2006 na Assembleia, eu vinha do ramo privado, né? Uma empresa pulsante mesmo aqui, bombando, e eu ali. Eu entrei lá na Assembleia, eu falei, rapaz, parei assim, né? O que é que eu tô fazendo aqui, rapaz? Eu pensei comigo mesmo, eu falei, o que é isso aqui? Peraí, eu tenho que começar a me entender o que tá acontecendo aqui pra poder, né, seguir o fluxo disso, né? E ali eu comecei a gostar mesmo e me envolvia diretamente, e tava lá, e Reinaldo tava lá, tinha plenário, eu ia com ele, tinha interior, eu ia junto com ele, tinha inauguração, eu tava com ele, eu tava vendo o que tava acontecendo, eu gostava de... Então, acho que acaba ficando ali, sabe? Eu digo assim, pô, quando eu saí, eu ia procurar um amigo, assim, pra falar sobre política, né? Você não achava, assim, o cara, pai, vamos falar de outras coisas, não sei o quê. Lá pra 2006 era mais difícil as pessoas se envolverem com política, né? Eu até brinco. E tinha aquele negócio, né? De política não se discute. Pois é. Eu até brinco uma coisa, assim, eu tô falando aqui bem aí, tranquilo, viu? Que Bolsonaro, uma das coisas que eu acho que positivas que Bolsonaro trouxe pra... Ele trouxe a política de volta pro jovem, eu acho. Sim. Independente do extremismo, né? Porque existe um extremismo que é coisa até muito puxada, Ele mas... popularizou, né? Pessoas... A discussão, né? O debate político. Pois é, você não via ninguém falar sobre política em lugar nenhum, e acabou que, se você olhar a eleição de 2022, apesar de ter essa questão do extremismo, mas era uma coisa que as pessoas conversavam sobre isso, entendeu? Dentro de minha casa, eu posso dizer que isso acontecia. Então, minha família, ninguém era fã de política, assim, e tal, mas um Bolsonaro, sei lá, o pessoal tem gente que gostou, que não gostou, mas tava ali conversando sobre Os aniversários de família continuam todo mundo frequentando. Tá todo mundo de Ninguém bem, tá né? bloqueado no WhatsApp. Tá todo mundo ok lá. Eu né? tinha uma situação particular, até porque meu irmão, a sogra dele, bolsonarista ferrenha, né? E
Eram alguns episódios aí meio complicados, mas é isso mesmo, né? Acho que ali... Mas acontece em toda a família. É, em todo grupo de é. família tem essa discussão. Todo mundo teve essa situação, né? Eu acho que ele trouxe isso, né? Um Mas pouco pra... uma coisa que você pra casa. falou que é interessante é isso. É porque antigamente, né, tá falando de 2000, 2006, logo ali, né? Era muito difícil, era muito raro você ter um grupo. Se você dava um grupo de amigos, ninguém se envolvia. O Milan mesmo falou assim, política não se discute. É política, futebol e religião, não se discute. Essa era a frase. Hoje não, hoje todo mundo fala mesmo, todo mundo tem opinião, todo mundo acha que a sua opinião é a verdadeira. Então, Não, E discutir não é brigar, né? Também. Exatamente. É diferente. Pra quem sabe, né? É, pra quem Pra quem sabe, sabe, não né? leva pro coração. É chega a um diferente. certo ponto que as É. pessoas às vezes Passam, né? ultrapassam, né? Mas Um também limite que Tem a não... questão das redes sociais, né? Popularizou, porque antigamente É, se falava de política, era você esperar sábado, domingo, quando a Isto É e a Veja lançava aquelas capas, né? Você ficava... Você ficava e... Vai sair a Veja, Carta vai sair a Capital Isto É. Eu tenho artigos de 2001 que falava de política na internet. Então, assim, era Você difícil Falava de as política desde pessoas 2001. falarem de política como hoje. Porque hoje, por exemplo, acontece um episódio político, seja Hoje, dele qual for. Tem uma coisa daqui interessante a que está pouco- acontecendo, que até a política internacional, o pessoal mete. O pessoal tá falando da política na Argentina, em Portugal teve eleição. Você vê, foi. Eu sou eleitor em Portugal, eu tenho dupla cidadania, eu voto em Portugal. Eu não discuto como esse povo tá aí no Twitter discutindo, não, cara. É impressionante. Que não eu votam, eu né? voto. Eu tenho que pegar minha causa. botar no correio e votar. Não, você vê Mas eu não discuto com agora o pessoal discutindo. Estados Unidos aí, né? Trump, Estados Unidos, que a eleição americana. foi liberado pra ser candidato, tá maior Pegando euforia fogo. lá e o povo eufórico aqui no Brasil, todo mundo, né, falando sobre isso. Trump tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar, Biden tá velho e tal. Mas, pô, a gente discute isso aí, você vem discutindo em almoço, às vezes o cara tá falando sobre isso, né, em todo lugar. Eu acho que Então é muito isso, né, A Rodrigo? política- Você trouxe, tinha isso na sua vida e você percebe que esse momento que tá todo mundo falando de política e você pode contribuir com isso. Então, foi isso que lhe motivou então, É. a querer voltar ao cenário e agora, de Isso. fato, aparecendo na frente, É. né? Porque é diferente. Assessorar é diferente de ser assessorado no Diferente. processo político. Como é que tá você se preparando para isso? olha, Para deixar de ser o do bastidor para ser o cara que vai aparecer na fotinha lá na urna. tem algumas coisas que O Santinho, a foto é sua dessa vez. tem algumas coisas que mudam muito, né, Paulo? E cada dia pra mim é um aprendizado novo. Eu vou aprendendo, eu vou me dedicando da melhor forma possível, né? Fazendo um trabalho em prol aí das pessoas, né, para poder ajudar, mas eu sei que realmente é difícil, é diferente de você ser um assessor e você ser assessorado como você tá me falando aí agora, né? Porque eu tava sempre atrás da cena. Dando as Hoje, dicas, né? aí apagando, né, o incêndio ali, né? Hoje eu acabo sendo o cara que está ali na frente, né, para ser testado e aprovado pela população, né? Então, estou preparado, né? Me sinto preparado hoje para ser candidato a vereador. Não posso dizer que sou candidato ainda pela questão eleitoral. Todos nós somos pré-candidatos, né? Mas eu me sinto preparado para ser candidato, né? E estou preparado também para ser vereador em Salvador, né? Eu sei que a gente brinca aí que a eleição só perde ou ganha quem disputa, né? Eu costumo dizer, Rodrigo, que não existe perdedor na eleição. Todo mundo sai maior ao final da eleição, independente do resultado. Você entra vê no processo, números você sai políticos, maior, não Paulo. tem conversa. Números políticos de porte no Brasil, que aí a primeira eleição, às vezes o cara não teve um bom desempenho, um bom êxito para conseguir ganhar a eleição, mas logo depois ele se fortaleceu muito, saiu muito mais forte, né? O nas presidente próximas- Lula, Experiência, o presidente Lula- Lula perdeu 3 Pois eleições. Teve que mudar totalmente o discurso, teve que mudar totalmente a fotografia, o retrato, teve que se adaptar àquilo para poder ser eleito, né? Ele Pois é. teve que entender o jogo. Teve que, opa, peraí, desse jeito eu não vou. Pega os erros. Um exemplo disso eu Pessoa estava que falando, cresceu, né? O evoluiu. presidente Lula foi uma pessoa que, então, eu acho que assim, eu estou preparado. Eu até brinco que eu estava falando hoje de manhã com uma pessoa, o cara falando de eleição, eu falei, rapaz, tem gente que fala, pô, a Mega Sena tá acumulada, né?
rapaz, se sair esse número aí, eu vou ganhar, eu vou comprar isso, aquilo, não sei o quê. Pergunta, e aí, você jogou? O cara, não. Rapaz, você não pode comprar nada, não tem como você fazer nada, né? Você não jogou, pô. Exato. Você não tem nem como... Tá Então é isso aí, a gente tem que estar preparado para a disputa, a gente sabe que é uma disputa dura, a eleição de vereador em Salvador não é eleição fácil, acho que nenhuma eleição é fácil, né? Todas as eleições são difíceis, em Salvador principalmente, acho que tem uma particularidade muito forte, né? Porque esse ano aí com a lei eleitoral, né? O número de candidatos por partido diminuiu. Com a federação, inclusive, diminui mais ainda. Pois é, hoje são 44 candidatos por partido. A federação... ela Por acaba partido ou federação. por federação. Então ela acaba incluindo 44 Exatamente, candidatos. Isso. Sendo que o número de candidatos com isso diminuiu pela mais que a metade, né? Então a gente bastante. sabe que não é uma eleição fácil. São 43 vagas, a gente tem que disputar ali para obter o êxito, né? E esse é meu objetivo, né? Lá na frente, no Você dia já 6 falou- de outubro. Você já falou aí que você vai acompanhar Bruno Reis Isso. na reeleição dele. Ele ainda não anunciou que vai ser candidato à reeleição, mas é meio Óbvio. né, óbvio. Né? Mas o nome dele tá constando aí. Inclusive, Já tá constando. hoje saiu. Isso é uma a pesquisa, a né? pesquisa Muito- da Atlas Ele Intel. é muito Atlas bem Intel. avaliado, mas você consegue enxergar ainda assim, Bruno muito bem avaliado, tá quase chegando a 80%, vai bem no processo de reeleição. Pelo visto, o cenário de hoje, o termômetro de hoje, nas pesquisas, diz que ele ganha no primeiro turno. Né? Esse é o termômetro de hoje. Mas você consegue enxergar algumas críticas, algumas coisas a pontuar dentro de Salvador, que você pode, enquanto vereador, chegar lá e falar, não, vou lhe ajudar aqui. O que você tem de proposta? O que você pode ajudar a acrescentar a mais, além do que já vem sendo feito por Bruno Reis? Veja bem, eu acho que Bruno hoje é o candidato natural à reeleição, né? Até porque a legislação permite ele ser candidato à reeleição. Eu acho que o nome de Bruno é um nome muito forte. Bruno é uma pessoa que trabalha muito, né? Dia e noite pela cidade de Salvador, ele trabalha dia e noite. Você vê hoje, teve uma pesquisa, né, da própria Atlas aí, que colocou o nome dele muito bem avaliado, como você falou aí, Paulo. E eu acho que existem alguns projetos na cidade que a gente, acompanhando de perto, a gente consegue melhorar, né? Fazer uma aperfeiçoa. Porque você que é vereador, o candidato, você vive o dia a dia da comunidade, entendeu? A comunidade é um pouco diferente da política estadual, porque o líder comunitário, a pessoa está na sua porta ali, sempre conversando com você, te ligando, está no seu gabinete, porque tem muita mais facilidade de você... Eu costumo dizer o seguinte, só para... Quando a gente trabalhava na Assembleia, a Assembleia funcionava de segunda a quinta, de 8 da manhã às 18, se eu não me engano, e dia de sexta-feira era de 8 às 12. 12 horas. Não tinha turno na tarde. Reinaldo tinha muitos municípios um pouco afastados, né, de Salvador. E aí eu implantei que toda sexta-feira uma pessoa ia trabalhar só de tarde, porque eu achava complicado o cara sair do interior de 600, 700 quilômetros, chegar aqui e não ter ninguém para atender ele. Pelo menos o cara precisa ter um oi, precisa ouvir uma situação, você precisa ter uma pessoa, você bateu na porta do gabinete, tem que ter alguém lá para te receber e dizer assim, pô, dá para encaminhar isso, vamos fazer esse ofício aqui, vamos ver aqui. Então acho que isso é uma coisa que a gente precisa, né? Tá sempre atendendo a população. Eu acho que assim, Bruno no geral, ele conhece muito Salvador, conhece os bairros, conhece as necessidades de Salvador, acho que na palma da mão mesmo, né? Eu tô na base dele e com certeza eu eleito tô lá para ajudar ele da melhor forma possível, né? Os projetos, eu sei que alguns projetos precisam de uma melhoria, de alguns incentivos melhores para que alcancem, né? Mais um pouco da população, né? Algumas coisas ficam meio a desejar, mas assim, eu acho que é normal, né? Toda administração, não existe administração que tem 100% de aprovação, porque é natural que exista oposição, né? Do jeito que você viu hoje aí, essa pesquisa, Bruno ali com quase 60%, se eu não me engano, né? 51%. Acho que foi 60% dos votos válidos, se eu não me engano, viu? É. E
existe, né, o candidato da oposição, existem 2 ou 3 candidatos da oposição hoje, né? Eu não sei exatamente, mas são três, né? Que Partido Novo, o Partido Novo, o PSOL, o PSOL e o MDB. MDB. Então, não tem jeito, a oposição sempre vai estar aí para tentar fazer a parte dela, né? Eu acho que é isso aí. Acho que a gente tem que trabalhar em prol do município para poder continuar essa gestão e, com certeza, no segundo mandato de Bruno, algumas coisas que estão um pouco ineficientes serem Falando melhoradas. em oposição, eu acredito que todo político ele tem que ter uma posição em relação a diversos temas. E um dos temas que está sendo polêmica na cidade é a questão da desafetação das áreas. E vamos lá, rapaz. A Ari tava aqui, eu dei um chute aqui ali. Acho que eu chutei algum cabo. Fui chutar Ari, chutei algum cabo aqui. Ari, por favor, né? Pega mais devagar no negócio que eu falei, mas por favor, se comporte, Ari Eu tô Mesquita. me comportando, Você se gente. comporte. Eu tô calmo. Tá calmo, o problema é esse, é quando Então, você tá calmo. Pois é. Por favor, refaça a Ele sua é pergunta. aquele Faça uma passivo-agressivo. pergunta- Faça uma pergunta assim mais levezinha, né? Não, Milani, por favor. Mais light. Pois favor. é. Como eu tava falando, Ele está assistindo o programa, eu quero só ver, viu? O telefone vai tocar aqui Toda- com Você tá você. querendo a polêmica assim, né? você tava falando de oposição, mas o político em si ele precisa ter uma posição. Enquanto posição, eu vejo muitos políticos, a depender do lado que ele esteja, ele emite um juízo de valor. A gente teve a desafetação que foi votada pela Câmara de Vereadores de Salvador, de diversas áreas de Salvador. E eu vi muitos políticos de oposição criticarem o prefeito Bruno Reis, inclusive agora, ontem, o Ministério Público entrou, né, contra a venda de um terreno ali na região do Corredor da Vitória. E quando foi a época, né, do antigo Odorico Tavares, ali também no Corredor da Vitória, que é o governo do estado, né, na época do governo Rui Costa, que fechou o colégio para poder também se vender, eu não vi muita gritaria por parte dessa oposição de Salvador. Então eu queria saber de você, o que é que você pensa sobre esses diferentes pontos de vista, né, do político, principalmente do político soteropolitano, e como é que você agiria num caso como esse, e se você acha que é plausível esses governantes estarem desafetando áreas públicas em prol de interesses outros que não interesses da população do soteropolitano. Olha, Ari, veja bem, no geral, eu acho que essa parte aí é uma parte muito importante da prefeitura, né, ou do governo do estado. Existem alguns lugares, né, como você falou, Odorico Tavares, está dentro do Corredor da Vitória. Hoje é o bairro de maior metro quadrado de valor dentro da cidade de Salvador, certo? Existem alguns lugares como ele que eu, particularmente, entenda meu ponto de vista. Eu sou a favor de uma desapropriação, de uma venda, de uma desafetação para vender um imóvel daquele, visto que com aquele valor pode se encaixar uma escola do mesmo porte ou 2 escolas no mesmo porte mais perto da comunidade em geral, certo? O Odorico hoje fica ali num lugar que as pessoas que estavam praticamente estudando ali não deviam morar perto Tinha que se dali. deslocar, né? Tinham que se deslocar. Você com essa situação, você vende um terreno daquele, provavelmente para uma empresa, uma incorporadora, ou para uma rede de supermercado, ou posto de gasolina, não sei qual seria a finalidade, mas você acaba com esse recurso podendo construir, né, lá na frente, em um lugar mais perto da comunidade, uma escola de porte parecido ou 2 escolas, se for o caso, não sei, essa parte financeira do valor, eu não sei, mas assim, eu vejo isso como uma coisa positiva, porque além disso também vai gerar emprego, né? A partir do momento que você constrói um prédio ali, você está gerando emprego direto para a população. Existem alguns casos que têm que ser analisados, né? Esses terrenos que você me falou aí, da gestão de Bruno,
pelo que eu vi, foram terrenos que foram votados e aprovados na Câmara de Vereadores, né? Eu não sei o detalhe dos terrenos, assim, o porquê, né, da situação, mas eu sei que foi analisado pelos vereadores e, na sua grande maioria, foi aprovado, né? Acho que algumas vezes, como eu te falei, algumas coisas são muito pertinentes. Tem a situação lá da Praia do Buracão, né? Que todo mundo está comentando hoje, a Praia do Buracão vai dar sombreamento na praia, toda aquela questão. Você vê que por uma situação um pouco menor, ocorreu uma coisa muito pior, que foi o caso de Gedel ali na Ladeira da Barra. Né? Então eu acho que cada situação tem sua particularidade, né? A parte da Vitória é um lugar que pertenceu ao edifício Carlos Costa Pinto. Mas é uma área, o que se comenta é que é uma área de preservação ambiental, que o condomínio não poderia construir por se tratar de uma área de proteção ambiental. E agora vai se desafetar para se vender, para se construir um prédio. É uma máxima de todas as prefeituras, de todos os lugares. Eu acho que faz parte do crescimento. Eu sei que essa área pertencia, né, ao Costa Pinto cedeu de volta à prefeitura, a prefeitura agora desafetou para poder entrar em um leilão, que eu não sei se vai ser realizado, porque, como você falou aí, o Ministério Público entrou aí pedindo a suspensão do leilão. Não ficou em cima do muro. É bom assim. Bom assim, gostei. Gostei da resposta. Você gostou, Ari Mesquita? Ainda não me contemplou. Vem mais aí, vem mais, viu, Rodrigo? Vamos bora seguindo. Tá falando de política, isso é bacana, esse envolvimento das pessoas. As pessoas hoje discutem mais isso, falam, cobram, exigem mais. Como é que você, Rodrigo, enxerga exatamente esse processo de envolver as pessoas com a política? Você que gosta e conhece da política há muito tempo, principalmente os jovens, né? Estão aí, muitos alienados, muitos estão por fora do que é processo político. Como é que você pretende, como é que você acha que deveria envolver esses jovens a fazer política de verdade? Não essa politicagem, essa coisa de extremista, de brigar por brigar, como se fosse torcida de futebol. Eu acho que a vida em geral, Paulo, é uma política, né? Eu acho que tudo tem um ladinho político, você como empresário, como cantor, produtor, cada um tem um médico, advogado, tudo tem um ladinho da política, né? Eu acho que o jovem precisa muito, né? Principalmente em todo lugar, acho que a educação é muito importante, né? Para que o jovem possa ter uma opinião política, poder discutir a política real, né? De não, como você falou, não ter esse extremismo, essa briga, essa confusão que muitas vezes o cara tá brigando, dando um murro no outro por causa de política, mas aquilo ali não é política, aquilo ali é uma coisa que ultrapassa a política. Acho que a política... Em Camaçari, final de semana passada, chegou às vias de fato, agrediram. agrediram. De fato, eu vi a situação e você viu quantas pessoas E eu acho que isso vai ser meio que natural nessas próximas eleições. Eu acho que essa questão, a parte física, agressão, na Câmara de Vereadores de Lauro de Freitas também é a mesma situação, briga, porradaria. Teve uma briga em Mundo Novo também, recentemente, também pancadaria na Câmara de Vereadores. O que você acha assim que pode ser feito dentro do processo político, principalmente com os jovens que estão chegando, né? Que tem como você conduzir assim, para poder envolvê-los na política de forma saudável? Eu acho que o jovem deve ter sua opinião, né? Ter seu segmento, seguir sua veia política, né? Cada um do seu jeito lá, apostando no seu candidato, no seu partido. Mas, com certeza, ele não deve ser uma coisa de ter chegado a esse ponto de ter essa briga, ter essa confusão, porque eu acho que isso aí, para mim, não faz parte de política, né? Política são discussões, você tem que discutir o que você acha, se está errado aquilo, se está errado, se o governo está fazendo uma gestão errada, se o prefeito está fazendo uma gestão errada. Acho que essa parte aí toda, o jovem tem o direito, né, de discutir, de se conversar sobre isso, mas eu acho que a partir do momento que extrapola as vias de fato, eu não concordo muito com essa parte dessa política extremista, tanto de um lado, hoje o PT, né, e do outro lado vem o PL, e assim, nada contra os partidos, viu, é só mais contra a situação mesmo. Eu até peguei um elevador, tem uns 20 dias, na casa de minha avó, fui almoçar, e um vizinho dela muito antigo, ele perguntou assim, eu pedi o voto a ele, né, e falei, olha, você me faz um favor? Eu falei, o que foi? Ele falou,
não vai para nenhum partido extremista, não, nem PL, nem PT. Eu falei, pô, que negócio da zorra, né? Senão eu não voto em você. Eu falei, não, eu realmente eu não tenho identidade nenhuma com o PT, né? E o PL hoje é como virou esse partido muito ligado, né, à extrema-direita, né, que a gente chama aí com extremismo, né, do lado do Bolsonaro. Eu já fui filiado no PL, viu? Mas na época era PR. Do PR, assim, por É, causa do Que é o deputado. PR, hoje é o PL. Por conta do né? deputado, né? Já fui filiado lá, mas assim, foi mais, pô. Então, assim, eu falei, não, fique tranquilo. Eu acredito que nenhum desses dois partidos eu vou estar presente, porque são partidos que não me identificam assim, nesse momento e tal, e eu preciso... Aí ele não deu risada, não, mas tá bom, eu brinco com você, eu volto. Mas assim, acho que é isso, né? Acho que política é isso, todo mundo é uma arte de representar, de conversar, entendeu? De todo mundo dialogar, e é isso aí. Te assusta esse modo de fazer política como outrora, né, em 2006, quando você começa a fazer política e você volta em 2024, vê a forma de fazer política mais agressiva? Te assusta isso? Uma campanha, né, mais agressiva. Assusta um pouco. É claro que eu não posso dizer a você que dentro do interior, naquela época, a política de coronelismo e jagunço sempre foi... Não é uma política nova, certo? Eu já tive casos de chegar em A rede social era um tete a tete. Eu já tive casos de chegar em município com campanha de prefeito e ter lá o grupo do outro cara, um carro com os caras armados e a gente aí vai fazer o quê? Vai correr, vai subir, vai fazer o quê? Vai enfrentar, tipo assim, essa questão... Você me falou, eu lembrei de um fato. Teve uma cidade que eu fiz, era proibido fogos de artifício na eleição. Eu fiz, como que absurdo? O pessoal pegava o fogo de artifício, mirava no outro e atirava, usava como arma. Então, assim, isso é uma campanha no interior. E eu costumo falar muito isso, que na verdade... A campanha nacional, essa campanha grande que virou do interior. Pronto. Eu acho que se apequinou o processo, né? Eu acho que, não dizendo que não seja uma campanha boa no interior, mas a campanha interior é muito violenta e muito bruta, né? Aquele negócio é muito... E agora, com a vantagem, a campanha no interior, você pode falar o que for, mas saiu o resultado, tá todo mundo sentado na mesa Todo mundo de boa. conversando, se divertindo e rindo. Esse é o problema. A campanha nacional, isso não aconteceu. O palanque não foi desmontado. É uma campanha que ela é acirrada naquele ponto, naquele momento, né? É o que você falou aqui, Paulo. Passou o dia da eleição, Saiu o resultado, já tá tudo resolvido. a turma se diverte, toma cerveja junto, brinca. É uma campanha até muito mais puxada em relação, por exemplo, uma coisa que não tinha aqui em Salvador. Uma aposta, vamos dizer. No interior sempre teve costume. Pega sua chave do seu carro, bota aqui, casa aqui, casou. Eu já segurei cheque de aposta. Aposta Eu já exalta. segurei cheque de 50, 100 mil reais na minha mão, casado de aposta. político, porque Bota o a chave no interior, carro. a política vem bem mais forte que a capital. Tem gente que Em paga geral. a pesquisa pra Porque poder garantir a aposta. é. Os caras investem 25 ca- mil numa pesquisa pra apostar 100 mil e ganhar os 25 na pesquisa. Pois é. O cara por isso, fica no tete a Porque no tete, interior, naquele... a política ela é muito mais visceral porque ele vive o dia a dia. Isso. Né? Existe, por exemplo, a prefeitura. Vamos supor, a gente está aqui, dá 2 passos, a prefeitura é ali. Então o secretário Você tem está uma- ali, ele almoça ali. Se acontece alguma coisa no Não, posto. o próprio prefeito está sentado num restaurante, ele chega de repente e vai sentar no mesmo restaurante que você e não tem. Você vê o cara no dia a dia, sabe onde ele mora. Entendeu? Ah, o prefeito mora aqui. Eu costumo, pô, Reinaldo lá, todo mundo sabia. Reinaldo tinha uma rádio, né? Chique Chique, era FM Chique Chique, a rádio dele. Embaixo funcionava o estúdio da rádio e em cima era o apartamento onde ele morava. Aí eu acordava de manhã, era dito certo, lá embaixo tinha 5, 6 pessoas querendo conversar com ele, ser atendida por ele sempre atendia as pessoas, eu aprendi muito isso de atender as pessoas com ele, porque ele era um cara que eu nunca vi deixar de atender o telefone ou retornar uma ligação, né, até ele foi migrando para tecnologia de pegar smartphone, que na época que eu conheci com ele não tinha tanto smartphone, mas foi aprendendo e foi se virando, então a pessoa, ele gostava mesmo e gosta da política, né? Então, O que mais você aprendeu de lição assim com o Reinaldo que você leva e carrega com você? olha, eu aprendi uma coisa muito importante para mim na visão política que eu aprendi com ele. A gente não nasce
com nenhum mandato, né? Da forma de ser deputado, a gente está no momento que a gente ganha a eleição, vereador ou deputado. Então, a gente deve levar isso como uma coisa do dia a dia, até porque uma pessoa que se elege vereador aqui em Salvador, por exemplo, 2024, eu vou para a candidatura, eu vou ser eleito vereador. Em 2028, eu vou ter uma nova avaliação das pessoas, né? As pessoas vão me avaliar para ver se realmente vão me dar aquela condição de eu novamente... Não é garantido, né? Não tenho... A gente Não é a gente está naquele mandato no momento, né? Então, eu acho que a gente tem que levar isso para a vida toda para poder que isso faça com que a gente consiga ser bem avaliado, entendeu? Lá na frente, na próxima eleição, porque é ali que você vai dizer, né? Se você passou ou não no teste, né? Pegando o gancho da pergunta de Paulo, o que você vai levar da sua experiência empresarial para a política, né? Do privado para o público? Veja bem, o privado e o público é muito diferente, né? Eu conheço pessoas que eram bons empresários, foram boas pessoas, assumiram prefeituras, vou dizer prefeituras assim porque é o que eu lembro, e não foram tão bons gestores nessa prefeitura, naquele momento. Porque o privado, eu costumo dizer que você chega lá, você quer resolver, você vai lá e faz. O público, existe todo uma lei que você precisa obedecer, né, de você chegar lá e se enquadrar na lei da saúde, na lei da educação, responsabilidade fiscal, tudo isso, que não é uma coisa simples, né? Existem algumas coisas que você depende de uma Câmara de Vereadores para que seja aprovado, para que os projetos rodem, para que aconteçam as coisas. Não é do dia para a noite, você chega assim, eu vou chegar amanhã, eu vou construir isso aqui, essa escola, vou fazer isso aqui, vou botar para acontecer, porque você precisa tá dentro dos parâmetros, né? Você vai construir a escola, para quantas pessoas, como é que vai fazer, vai ser feita uma licitação, quem vai entrar, muitas vezes a empresa entra, ela impugna a outra, aí vai para a justiça, aí roda para um lado, aí roda para o outro, aí o convênio não vem, não vai, então tudo isso é uma coisa que eu vivi muito isso, entendeu? Na minha época de trabalho, eu via as prefeituras, às vezes, prefeitura tinha tudo para receber uma emenda de um deputado federal, uma coisa assim, do ministério até, que não estava alinhado, não tinha certidão, estava no CADIM, então não conseguia receber o recurso daquele momento. Coisas boas que poderiam ajudar a população, que se você fosse na área privada, você não dependia de quase nada, por exemplo, né? São algumas coisas, mas muito mais de você do que do... Então você depende de um todo, né? Eu me lembro que quando o filho de Reinaldo Filho, se elegeu prefeito de Xique-Xique, ele botou logo uma pessoa para cuidar dessa parte de convênios, para poder não ter problema e estar sempre em dia com as certidões para receber e poder atender a população, né? Porque às vezes o deputado quer mandar uma emenda para a cidade e ele não manda porque ela está inadimplente, então não consegue. Então acho que o poder público tem suas particularidades e o poder privado também, né? Com o poder privado você vem com muito gás, né, para muita força, mas que muita coisa às vezes te dá uma segurada, entendeu? E você não consegue realizar da mesma forma que você realiza o poder da parte empresarial, né, privada. Rodrigo, eu gosto de praticar futurologia aqui. Eu queria entender com você o seguinte: você eleito dia 6 de outubro, vereador em Salvador. Dia 1º de janeiro de 2025, você tomando posse, quais são os seus primeiros atos, o que você fará assim que você receber o título de vereador em Salvador? Vamos lá. Eu costumo dizer que um dos primeiros passos meu vai ser um trabalho inicialmente interno. Como é esse trabalho interno, Paulo? Rodrigo, não. O trabalho interno é o quê? Eu vou procurar me informar, vou procurar ler o regimento interno da Câmara de Salvador, para que eu possa estar lá dentro, ajudando a população de uma forma consciente, né? Que eu possa saber o que eu estou fazendo lá dentro, saber como é que você vai votar lá dentro, por que você pode votar esse projeto, porque esse projeto aqui precisa de um determinado número de pessoas, de coeficiente, para que isso aconteça, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu vou procurar crescer internamente primeiro, para que
eu possa expressar isso externamente, né? Eu vou procurar atuar nas áreas, né, como eu te falei aqui, na parte da juventude, dos empregos, na parte da educação, como é que está sendo feito, para que a gente pode melhorar com isso, para poder ajudar as comunidades, principalmente as comunidades nas quais eu, né, receberei lá o voto, porque eu acho que a gente tem que começar a política a mão de via dupla, para mim. Né? A partir do momento que eu tô com uma pessoa que está me ajudando e eu tô ajudando ela, né, para poder a comunidade dela, para poder ela me ajudar, então eu acho que assim, eu preciso dar preferência, né, de uma certa forma para as pessoas que trabalharam comigo naquele momento e aí, claro, se for uma ideia boa, essa ideia vai se estender para a cidade inteira. Não tem por que não se estender para a cidade inteira, entendeu? Existem alguns projetos que eu já tenho assim em mente, né? Eu não vou falar nesse momento porque eu tenho que estar primeiro eleito para depois apresentar algum tipo de projeto. Existem uns 2 mesmo que, conversando com a comunidade, as pessoas me perguntaram porque eu não faria isso. Eu fui ler sobre isso e vi que realmente acho que tem uma chance, né? Mas eu acho que isso lá na frente vai ser dito porque não vejo como um momento agora. Primeiro a gente tem que botar o pé no chão, como eu estou sempre lá, gastando minha sola de sapato e correndo atrás para poder ajudar a comunidade e com fé em Deus aí, no dia 6 de outubro, obter o êxito nas eleições, que é o meu objetivo, né? Você falou que está no processo de ouvir a comunidade aí desde o dia 6, desde o ano passado, né? Um ano já ouvindo. Mais ou menos em março do ano passado. Como é que você pretende, além de ouvir, né, criar, fortalecer esses programas sociais e atender mais essa população, mais a ponta lá, que é onde está o problema hoje da população em Salvador, o povo mais carente? Como é que você, além de só ouvir, como é que você pretende ajudá-los? Pois é, alguns programas já existem, né? Eu acho que a gente tem que tentar pegar esses programas e abrir mais o leque deles, né? E fazer com que cheguem a algumas comunidades que não chegam, né? Hoje existem alguns casos que não chegam. Por exemplo, hoje Salvador é uma cidade muito bem estruturada, eu vou dizer assim, na parte de iluminação, certo? Hoje muitas ruas em Salvador, inúmeras ruas estão sendo iluminadas, estão sendo bem, né? Você procura uma rua numa comunidade para iluminar é difícil, você não acha tantas, né? Algumas poucas, porque muitas ruas já foram iluminadas. Mesma coisa o asfalto. Mas existem coisas que não chegam. Uma drenagem, uma escada, como eu te falei, porque às vezes o cara faz o barranco, mas não tem uma escada. Então a parte de drenagem é uma coisa que é importante para a comunidade. A parte de educação, muitas vezes o cara tem que se deslocar ali de um bairro para outro para estudar, né? E hoje não está fácil esse deslocamento de um bairro para o outro pelas questões do poder paralelo, que é muito forte hoje nas comunidades, né? Então, eu acho que você pode ampliar uma gestão de educação naquele bairro. A própria saúde também, né? A gente às vezes tem um posto de saúde ali que só faz um atendimento básico, mas você pode ter um posto mais ampliado, onde pode fazer outro tipo de atendimento de emergência, uma coisa que seja mais acessível à população, entendeu? Com maior facilidade. Eu acho que a gente tem que pegar esses ganchos aí, Paulo, e procurar, né, tentar aperfeiçoar para que as comunidades sejam atendidas. Eu sei que é muito difícil, hoje em Salvador, com mais de 170 bairros, você conseguir atender tudo para todo mundo ao mesmo tempo da melhor forma possível. Não é fácil, mas eu acho que o objetivo da gente é tentar com que isso aconteça, entendeu? Um dos grandes trabalhos dos vereadores e vereadoras, eu acho que é esse, é você tornar grandes projetos em realidade, até porque o vereador ele não tem a caneta, né, na mão, ele tem um projeto que ele leva para o legislativo, é votado, o prefeito indica, requer, né, que são meios que o vereador tem de estar possibilitando, né, algumas conquistas, mas ele não tem a tinta da caneta, né? Como é que você dialoga com seus possíveis eleitores, né, sobre essa situação? Porque às vezes o vereador, para poder, o pré-candidato ou o candidato, ele para poder ganhar aquela pessoa, não, eu vou fazer, sabendo ele que não vai fazer, porque ele não tem tinta na caneta. Eu até
costumo receber de vez em quando uns puxão de orelha do pessoal da minha equipe, né? Mas é por uma boa causa. Hoje, eu tenho uma coisa pra mim que eu acho que eu tenho que levar isso aí o resto de minha vida, né? Eu sou pai, né, de uma criança de 1 ano e 8 meses e tudo, e eu acho que a gente pode deixar algumas coisas para nossos filhos, mas tem uma coisa que a gente tem que deixar sempre, que eu acho que é a palavra, né, que é o que vale bastante. Pra mim é o que vale muito, né? Então, assim, às vezes até a pessoa quer ouvir uma coisa e você fala outra, né? O cara me pede, não, rapaz, eu preciso fazer aqui um campo de futebol aqui amanhã. Porra, não é assim, né? Eu preciso... Primeiro o cara tem que ter um mandato, né? Que é uma coisa mais difícil para você conseguir fazer uma indicação, você, como você falou ali, você tentar puxar isso para um prefeito, né? Para que seja feito. Então não adianta você dizer, não, vai fazer, amanhã tá feito o campo. Isso aí, as pessoas que estão comigo, os líderes que estão me acompanhando, nunca ouviram de mim isso. Porque o que eu posso fazer e depende só de mim, Exato. eu irei fazer. O que não depende só de mim, eu irei botar em pauta e tentar que seja executado, entendeu? Não é Rodrigo, vai fazer amanhã não, eu vou fazer uma indicação, eu vou tentar puxar. Eu tive um caso engraçado recentemente no bairro de Santa Mônica. Eu vou falar aqui que eu fui fazer uma visita lá e tinha uma quadra de futebol e do lado da quadra tinha uma encosta com muito mato. Só que o mato segura, caso chova também, uma coisa difícil de você. Só que quando eu falei pro pessoal, não, eu queria que você fizesse essa limpeza aqui. Aí eu falei, pessoal, não é ruim não, porque, não, aí atrás tem pedra. Já tá com a encosta. Eu disse, tudo bem, já que não tem problema. Eu fui e fiz a solicitação para a Limpurb, né, e quero agradecer também a Limpurb aqui, que foi atendida, prontamente foi atendida, e foi atendida de uma forma que a equipe estava na rua. Então, aí o pessoal, pô, Rodrigo, você não avisou? Não, pô, às vezes não tem como a gente avisar isso, é uma coisa que acontece, eu pedi. Tá na rua, então, tá na programação, vai lá, entendeu? Acabou, tava perto, é aquele negócio. Você consegue, na época que me perguntaram, eu falei, eu vou tentar. Deu certo, deu, graças a Deus, foi lá, foi limpa a encosta, foi uma coisa que foi um pedido meu. Tava lá há muito tempo, ninguém tinha feito, eu tinha ido lá para um café da manhã, fazer uma visita na comunidade, me pediram, eu fiz o pedido e deu certo. Então, assim, é como eu digo, tem algumas coisas que dependem de mim somente. Tem algumas coisas que uma presença minha depende de mim, né, no lugar. Né? Vou ter um café amanhã, você precisa... depende de Rodrigo, pegar um carro e ir lá, e eu andando, ou de ônibus. Depende. Depende. Tudo depende. Pode haver alguma intercorrência dele. Certo, beleza. Mas é uma intercorrência. Uma intercorrência. Não vale. Uma situação de eu poder fazer foda. um campo de futebol numa rua de dia pra noite não depende só de mim, né? Depende da situação em geral, de ter orçamento, de poder fazer uma indicação ao prefeito, da área ser liberada para campo de futebol. Tudo isso a gente tem que entrar é como você me falou, aquela parte do público pro privado, né? A gente tem que enquadrar, né? No privado é mais fácil, né? É menos burocrático, né? A burocracia do público é complicada, ponto, né? Acaba que é muita burocracia o poder público, que eu acho que tem que cada dia mais diminuir um pouco essa burocracia, né? Porque eu acho que é importante para a evolução da humanidade, de tudo, da comunidade, do mundo em geral, entendeu? Porque muita burocracia às vezes acaba atrasando um pouco a evolução, né, da gente. Por isso a importância de pessoas como você, empresário, né, dentro do processo político. Eu queria lhe agradecer. Chegamos naquele momento mais chato do programa. Ari Mesquita, tem mais algum aperto de mente aí? Você anotou alguma coisa aí? Porque eu tava fazendo minhas perguntas, eu tava sendo, como é? Você foi Questionado aqui. Foi? Foi. Eu só lhe dou chute nesse seu pé que tá doendo, Tô rapaz. com medo aqui. Deixa. Que é isso, Ari? Tá Ari? vendo? A gente não Eu pode nem respondi brincar. todas as perguntas, Ari. As pessoas vão até achar que eu de fato chutei a canela o pé dele. Eu tô aqui, ó. Eu chutei sua canela, Ari? Eu acho que ele tá com sono, acabou o café. Eu chutei o cabo. Chutou. Eu chutei o cabo, tanto que desligou, não foi sua canela. Eu queria lhe agradecer, Rodrigo. Eu queria que você, antes de terminar, você falasse suas redes sociais, como é que as pessoas lhe acham, como é que
né? Aproveitar e desejar boa sorte, né? Exato. Isso É uma importantíssimo. caminhada árdua. A campanha, né, pré-campanha de vereador é uma pré-campanha difícil. Você que já fez campanha no todo o estado da Bahia, mas você vai ver. Boa sorte. Conte com a gente, o espaço bom. está à disposição. Eu E suas queria considerações finais também. agradecer aí, né, pelo esse convite, pelo convite que vocês fizeram para mim, para estar aqui presente hoje. Foi meu primeiro podcast, né? Primeiro de muitos que virão. Com fé em Deus. Aproveitar o pessoal para me seguir aí na rede social, é rodrigoamaral.ofc, né, meu Instagram, que aí hoje é o que tá mais... Tem também o Twitter, né, também rodrigoamaral.ofc, e agradecer a vocês aqui mais uma oportunidade, né, e dizer que me coloco à disposição sempre que possível, sempre que quiserem bater um papo, estou aqui à disposição. Maravilha. E sei disso, viu, Ari? Sei que a luta é grande e a gente está aqui para isso, né? Para enfrentar o problema grande. Porque se for para ser simples, ficar na zona de conforto não serve não. A gente tem que sair da zona de conforto e procurar crescer aí, olhando o passado, vivendo o presente e planejando o futuro, né? Maravilha. Tá bom. Meu povo, Agradeço vamos ficando muito por aí. aqui, viu? Até a próxima. Tchau, 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 tchau. gente. Tchau.